ele recebia todo mundo que vinha procurar ele, entidades. Eu, no dia a dia dele aqui, as secretárias podem dizer melhor do que eu. Mas ele, nossa, ele recebia todo mundo. Todo mundo. E aquilo que ele podia ajudar, ele ajudava. Ele era um indutor de tudo aquilo que ele pensava que era muito bom. Então, vamos dizer, ele, numa ação social, vamos usar como exemplo a PAI, a Fundação Caxias, né? Como é que é o sistema do vestuário, o banco do vestuário, banco de alimentos, enfim. Ele teve uma participação em todas as atividades que hoje ainda funcionam. A maioria não sabe, porque ele não se colocava como presidente, não. Ele era membro da comissão que ajudava a organizar e, através da sua influência, da sua capacidade, ele angariava recursos para que aquilo funcionasse. Atitudes dentro do coração bondoso, o que eu falei no início, que ele sempre teve, certo? Eu, mesmo depois que saí da Marco Polo e estava na minha empresa, ele participou muito da reconstituição da Catedral Diocesana de Caxias do Sul, certo? E num determinado dia ele nos pediu ajuda para que nós movimentássemos as estátuas, retirássemos de lá para levar para um ateliê para que essas estátuas fossem restauradas. Isso acho que foi uma coisa muito bonita, porque ficou marcado na comunidade essa participação dele. Um elemento que cada vez que eu olho pela janela que eu vejo, a torre da catedral, que agora é visível, né, para todos, é também um resultado da liderança dele, de uma iniciativa dele de pôr de pé um projeto que já estava há quase 100 anos para ser erguido, não é? Ele abraçou de uma maneira assim apaixonante, como se diz, né? No correr dos anos, nós conseguimos fazer, então, aquela reforma da catedral, a pedido do senhor bispo Paulo Moreto. Ele queria mais uma reforma da catedral, uma pintura interna e externa, e, num segundo plano, de fazer o campanário. Se envolveu muito também, daí vinham os pintores de fora, ele trazia para o restaurante, hospedava no Reynolds, e era tudo com ele. Ele dizia, não, ó, Vera, estou mandando tantos fulanos para ler. Não tem problema, você volta. Aí depois ele dizia, e aí? Na comissão seguinte, porque nós exercemos o cargo de 1995 a praticamente o ano 2000. E ali adiante, na comissão seguinte, ele participou. E eu não entrei nessa comissão, eu encerrei a minha participação na catedral e ele continuou atingindo a meta da construção do campanário. Ele vinha aqui no escritório, a gente tomar um cafezinho, ele vinha falar de negócios, falar de outras coisas, pedir para ajudar na reforma da catedral, para participar dessas instituições que ele tinha, ele ajudava muito. Ele era uma pessoa que tinha tempo para todos. Fazia listinha, e ligava para todos e contava a história e fazia de alguma maneira com que eles se envolvessem, nem que fosse só financeiramente, mas que alguma coisa saía. E ele sempre, era ele que montava tudo, né? E na própria Casa Madre Teresa também, que ele fez parte, ele fazia as reuniões, ele fazia a ata, ele fazia as cartinhas, ele juntava o pessoal para fazer uma reuniãozinha ali, para dizer como é que tá, ou uma janta, alguma coisa assim, para envolver o pessoal, né? Ele me ajudou muito na Casa Madre Teresa, né? Então ele gostava de estar organizando as quermesses. Fazia muito quermesse na praça, então eu fazia todos os doces para quermesse para conseguir dinheiro para a Casa Madre Teresa. Então o Walter já dizia, quanto tu vai precisar para comprar os ingredientes? Nas vésperas da quermesse ele me ligava e dizia assim, Celita, me arruma 20 caixas
Para amanhã de noite, 2 dias antes, os doces, ele comprava, além de ter mandado os ingredientes, comprar os ingredientes, ele comprava as caixas, não, comprado, as caixas de doce, mas aí eu tinha que apurar, porque eu não tinha terminado os doces, era aquela. Então eu vejo o seu Walter uma pessoa de referência, uma pessoa que aonde ele estava tudo fluía. Onde ele colocava o dedo, como se diz, já surtia efeito e floria a coisa. Ele era um homem de fé, bastante fé, porque é difícil tu ver, né, pessoas do nível deles frequentar a igreja, né? E o seu Walter era de ir à missa. Walter nunca falhou, sempre presente na comunidade, sobretudo nas festividades, tanto comunitárias como também aqui da escola, mas sobretudo da igreja. Era uma presença assim que encantava as pessoas e todo mundo gostava que ele comparecesse, porque ele tinha como que um imã assim de fazer com que as pessoas se encontrassem naquela simplicidade que ele representava. Se doava totalmente, né? Ele fazia para os outros e não fazia para ele. Se deixava de lado. Tanto que a última viagem que ele fez com a festa da uva, ele estava doente, né? Ele não podia ter ido, mas ele foi. Ana Rech, ele tinha uma predileção especial por Ana Rech, tanto que ele, juntamente com o Paulo Bellini, construíram o pórtico aqui de Ana Rech. As torres lembravam a pujança, que logo ao lado aí está Marco Polo. Então, ele queria dizer com isso a pujança da fé, da determinação e do trabalho. E nas festas dos padroeiros, nas festas da comunidade, ele sempre comparecia com Dona Terezinha. A Ana Rech deve imensamente ao seu Walter tantos favores, tantas coisas que a gente fez, inclusive aquele viário também ali na encruzilhada, que ele fez uma pista quase tripla, né, para que pudesse também os ônibus, os carros passarem. Então ele tinha uma visão assim realmente muito, muito comunitária. Ele vinha para incentivar, ele vinha para dar, porque o que faltava para ele? Tinha tudo, tinha a felicidade, bem-querer, bem com a vida. Ele vinha mais para dar do que para receber. A banda Santa Cecília, lá de Nova Pádua, essa foi muito auxiliada para o seu Walter. Ele apreciava o trabalho deles, a banda, e queria que eles conservassem, né? O pessoal trabalha na colônia e tem uma banda, né? E foi a banda que veio tocar no velório dele, né? E cada ano, na festa de Santo Antônio, a banda estava lá, e o seu Walter estava lá junto, porque ele era convidado, eles vinham lá na Marco Polo convidar ele pessoalmente para ir lá na festa. E assim, ó, aí o pessoal da banda, ele ajudava bastante, mas a gente sentia assim que eles gostavam do auxílio financeiro. Mas para eles, eu acho que a honra era muito maior de ter a pessoa do seu Walter lá junto com eles. Então nós íamos aquelas missas e depois o almoço. O almoço ele comprava quase todos de rifa, né? Ele comprava e depois só ganhava. E aí nós estávamos na missa, estávamos na missa e eu vi uns senhores de lá, o pessoal da colônia mesmo, conversando entre eles. E um dizia para o outro, que coisa maravilhosa esse empresário, com tudo que ele tem que pensar, porque Marco Polo é uma potência, sim, né? Com todas as responsabilidades que ele tem, ele ainda acha tempo para rezar. E a dedicação dele, a doação do tempo dele. Eu acho que a doação do tempo dele para a comunidade, a doação do tempo dele para os outros, sabe? Independente de ele ter sido um grande empresário, ele deixou como exemplo, assim, se dissesse para mim, não era só o dinheiro, sabe? Ele fazia isso por amor, ele tinha uma coisa que ele deixou para mim assim, ó, vai fazendo, vai ajudando os outros, vai que tu conquista as coisas. Então isso que eu poderia dizer que ele deixou como ensinamento para mim. É aquele coraçãozão, sabe? Coraçãozão. A gente via coisas. Tu viste
o desempenho dele perante a sociedade de Caxias, uma coisa que ele nem divulgou. Não era dele fazer e fazer que nem cantar lá em cima, subir no puleiro e dar um... Não, essa reforma que ele fez da catedral, hein? Que, aliás, não foi só ele, né? Ele liderou essa mudança, mas ele bancou uma boa parte dessa reforma. E aquelas outras vilas que ele mantinha e famílias que ele sustentava, e ninguém ficava sabendo, né? Era uma coisa assim que ele e a dona Terezinha não deixavam transparecer, não precisava. Ah, o Mariani foi obra dele, O Mariani foi incentivo dele também, meu Deus do céu. E ele botava a gente a correr, sabe, a se movimentar, coisa de louco. Ele era assim, porque ele já determinava para cada um, na próxima reunião você já tem que, um vai ver atrás disso, tu vai atrás daquilo, só que ele ia atrás de todos os que nós, tudo que ele não tinha incumbido e ele levava já prontinho, depois só confirmava. O Mariano, imagina, ele... Claro, a Lorita foi maravilhosa, né, nessa parte, porque doou o terreno, tudo, né? E é que tudo dava certo, porque eles tinham ligação com muita coisa, então conseguia as coisas. E o Mariani foi também uma menina dos olhos dele, que ele, enquanto não... Fez uma igreja muito boa lá, grande, tudo. Eu conheci o seu Walter antes da inauguração desta igreja. Fui no lançamento da pedra fundamental aqui uns 2 anos antes. E daí quando a igreja começou a ser erguida e ser construída, quando chegou perto da inauguração dela, em outubro, ali 12 de outubro, dia da padroeira mesmo, Nossa Senhora Aparecida, há uns meses antes eu fui chamado aqui pelo padre Leomar Brussolin. Pedrinho, nós estivemos com a comunidade aqui, perguntando para a comunidade um nome para ser o coordenador geral dessa igreja. E entre as mulheres, o pessoal católicos aqui, o teu nome foi unânime. E ali no dia da inauguração da igreja, quando estava aquele movimento, o seu Walter, que eu comecei a conhecer o seu Walter Gomes Pinto, que o padre Leomar já vinha me dizendo, tu vai ver que figura, Pedrinho, que esse homem, praticamente essa igreja aqui teve o dedo, praticamente ele e o Ovidio Deitos e mais uma turma, construir essa igreja. E o seu Walter chegou aqui, contratou aquela banda, veio uma banda Santa Cecília e animou. E ele grudou em mim naquele dia. Aonde que eu ia, ele estava. Daí tinha a imprensa estava aqui presente na época, ele me apresentou para o pessoal ali, Rádio Difusora, Rádio Caxias, para me dar entrevista. Ele me puxava e dizia assim, vai lá, ele gostava muito de fazer esse social. Vai lá e fala, porque a partir de hoje tu é o coordenador dessa igreja. E dali em diante, Paquito, nunca mais esse homem me largou. E praticamente eu poderia te dizer, o que eu construí na minha vida, o que eu mudei a minha vida, o patamar que eu cheguei hoje da minha residência e tudo, da minha família, eu devo muito a este homem que não está mais entre nós, seu Walter Gomes Pinto. Ele era uma pessoa assim fantástica, fantástica, fantástica. Porque ele via nessas pessoas que eram pessoas que também gostavam de ajudar. O próprio Pedrinho era um líder lá, né, na comunidade. E aí o seu Walter conseguia ajudar a comunidade via Pedrinho. Né? Porque ele sabia que se ele desse para ele ia passar para os demais. Mas não precisa saber quem foi. Ele não precisava estar na foto da inauguração. Ele não precisava... Então ele dizia, fotografa o padre Leomar, fotografa não sei o quê. Mas ele simplesmente fora só nos bastidores. Quando ele soube que estava sendo construída a capela mortuária, que ia pertencer a essa região, Mariani, Reolon, na Vale da Esperança, Cidade Nova, ele tratou de cara de imobiliário. Ele me ligou um dia, o que precisava para botar nessa capela. Será que poderia botar uns móveis, ele tinha uns móveis assim que estavam no lugar, tal, será que o pessoal aceita? Ele imobiliou toda a capela. Assim, na época quando nós assumimos a igreja aqui, a gente não tinha aquela autonomia financeira para caminhar. Daí quando nós estávamos organizando, eu fiz 3 almoços, 3 a 4 almoços lá no Murialdo e 2 lá em Lourdes. Daí eu nunca me esqueço, Pedrinho, vem comigo lá na cozinha.
Daí ele chamou o cara, me diz quanto custou esse almoço, para eles fazerem o almoço aqui? Quantos ingressos vendeu? Eu falei, 300 ingressos à volta. Daí ele assim, quanto deu o custo? Deu tanto. Então tá, o custo de vocês é comigo. Ele fazia um cheque, entregava lá. E vocês, o que vocês venderam, vocês levam limpo. Quando é que tu me traz a Dolorosa? A Dolorosa era conta, né? Ele diz, não, seu Walter, fica tranquilo. Não, manda para a Leonice a Dolorosa, o que eu vou te pagar? Aí eu pensava, não, mas isso não é do seu Walter, isso é da igreja. E vinha o cheque do seu Walter, entendeu? E vinha o cheque do seu Walter. E essa é outra característica, ele não misturava as coisas. Entendeu? Por mais social que fosse a ação dele, ele não pedia para entrar na ação social dele. Tu tá entendendo? Quer dizer, eu tô lá, tu pode colaborar com o teu trabalho? Não. Ele contratava e deixava bem claro, olha, eu não estou pedindo, estou querendo o teu trabalho para isso. Eu acho que essa disposição dele, desse envolvimento dele com a cidade, essa participação dele na comunidade, em fazer com que a comunidade crescesse e desenvolvesse, é uma das grandes coisas que a gente vê, tanto nas parcerias da Festa da Uva, mas também na questão da cultura, na questão das artes, a gente sempre encontrava parceria do seu Walter representando a Marco Polo, né? Mas que a gente sabia que sentia que tinha muito dele pessoal nisso, muito vontade dele fazer com que essas coisas acontecessem. Mesmo que ele tivesse uma representatividade, tivesse essa participação na Marco Polo, mas a gente via que o envolvimento dele era muito presente, não era uma coisa que ele estava fazendo pela empresa. Era algo que ele fazia porque queria realmente fazer, porque gostava do que estava fazendo.